Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma análise com spoilers de Oppenheimer, né? Um filmaço aí. Se você não viu minha análise sem spoiler, veja, lançou ontem aí no canal, né? E bom, é sempre bom ver análise sem spoiler, até que você já tenha visto o filme, porque lá da minha análise crítica fala um pouco da nota da crítica também, né? Falo mais criticamente falando, né? E aqui eu vou só aprofundar mais com coisas que acontecem no filme, tá? Então, vamos começar, galera. Bom, eu dei 10 de 10 pra esse filme, não poderia dar menos, se eu pudesse eu dava mais pra esse filme, porque, cara, é um filme muito bom, Christopher Nolan impecável, perfeitamente bem, né? Um dos melhores filmes dele, com certeza, o melhor filme do Cillian Murphy, com certeza o melhor filme do Robert Downey Jr., com certeza o melhor filme de muitos atores ali dentro do filme, e, cara, vou falar mais um pouquinho desse filme agora, o porquê que eu gostei, o que eu gostei, né? O que eu não gostei, ou seja, não vai ter nada nessa parte, então vamos começar, galera. Bom, basicamente, iniciando aqui, para você que não sabe, o filme contou, né, a história do físico e matemático J. Robert Oppenheimer, né, um físico e matemático que foi responsável pela criação da extinção humana, né, que é a bomba atômica. Cara, a bomba atômica, a bomba nuclear, que é capaz de destruir o mundo, né, e nós conseguimos ver muito bem essas consequências psicológicas nesse filme, e isso foi muito bom, tá? Mas bom, primeiramente eu quero falar dos jogos de cena e som, galera. Bom, isso é muito bem feito, o Christopher Nolan amassou, tirou sua onda nisso. Cara, eu gostei muito, eu amei na real os jogos de cena que passam pra cena preta e branca, cena normal e tal, fazendo referência ao próprio início do cinema mesmo, que era em preto e branco, e na época, né, que as televisões, coisas que mostravam imagens, tudo era ainda em preto e branco, nós não tínhamos imagens, ou seja, os momentos que eram em preto e branco, basicamente era atualmente, né, e dando essa ideia de, por exemplo, tá tudo sendo gravado, que é o julgamento do Oppenheimer, o julgamento onde tem o almirante, né, e outras pessoas que aparecem também nesses momentos, dando esse indício, essa ideia pra gente de que aquilo é atualmente, né? E por que atualmente está em preto e branco e antigamente, né, o momento onde eles criaram a bomba e tal, tá com imagem? Porque ali não tá sendo nada gravado, entende? Aquilo ali tá sendo feito entre eles, a gente não tá ali, eles não sabem que a gente tá ali, entende? Mas os momentos em preto e branco é como se tudo estivesse sendo gravado por uma câmera e aquilo está sendo reproduzido pra gente em preto e branco, porque é como era na época, entende? Esse jogo de imagem eu achei muito da hora, eu achei, cara, que eu nunca vi antes em um filme assim muito bem feito, entende? Ou seja, isso foi muito, muito, muito bem feito, tá? E em relação aos jogos de som, cara, as batidas de sapato, de salto, onde a gente teve, né, a presença disso meio que martelando a cabeça do Oppenheimer, né, e usando esses sapateados e tal como uma trilha sonora de tensão, foi um jogo muito bom que ele usou, porque isso causa aflição e tensão em quem está assistindo, nos espectadores, né? Então essas jogadas que o Christopher Nolan fez no filme, de cena e de som, foram muito bem feitas, muito bem trabalhadas, e cara, passaram muita coisa do que o filme queria remeter pra gente, né? E cara, assim, falar um pouquinho do general, cara, foi um cara muito bom, muito participativo, né? Ele teve uma participação muito boa aí no filme. E, cara, todos os momentos ele passa essa questão de arrogância e isso foi muito bom, sabe? Porque é alguém que cara, demonstrou arrogância o tempo inteiro, mas no julgamento do Oppenheimer teve foi meio que aliado, vamos dizer assim, né? E, cara, por mais que ele demonstrasse arrogância por muito tempo, ele ajudou o Oppenheimer em tudo, na construção da bomba, nos testes da bomba, tudo que o Oppenheimer falava, ele fazia, né? Mesmo ele sendo general, por exemplo, a criação da cidade para os outros físicos e cientistas irem para lá com as suas famílias. Então, cara, foi muito bem feito, muito bem trabalhado o general, cara. E assim, eu gostei muito do filme porque eu não tava com essa ideia que a gente ia ver esse lado do Oppenheimer. Na minha visão, a gente ia ter um filme muito bom, lógico, do Christopher Nolan, com o Cillian Murphy, tal, contando a história do Oppenheimer e só. Ia contar a história do Oppenheimer, ia ser isso, beleza? Não foi isso, galera. A gente teve um filme
com o início, contando desde a juventude do Oppenheimer e ele contando isso desde o julgamento. O filme começa onde ele termina. Isso eu achei muito bom, porque o filme começa no julgamento do Oppenheimer já, e ele termina no julgamento do Oppenheimer. E isso foi muito bom, entende? Ele vai contando desde a sua juventude, quando ele foi lá estudar fora dos Estados Unidos, depois voltou, criou todas as suas aulas e tal, para tentar deter a Alemanha, que estava seu tempo à frente. E a gente vai vendo ele adulto e tal, e termina o filme ele ainda no seu julgamento, mas a gente consegue ver cenas dele idoso já, entende? Ou seja, o filme trabalhou a linha do tempo muito bem, sabe? Foi um risco, porque muita gente pode achar isso embolado, mas foi um risco muito bem feito, porque não deixou a gente pensar que tá embolado, entende? E a gente viu muito mais do Oppenheimer. Eu achei que a gente não ia ver esse lado do Oppenheimer. E foi um filme que mostrou pra gente, cara, não só que ele é um grande físico, um grande pensador, mas um filme que também demonstra empatia. Apesar dele criar a bomba atômica que detonou Hiroshima e Nagasaki, o cara tem... Sabe, ele não queria fazer isso. Ele apoiou aquilo, ele apoiou a causa porque ele era o cientista, porque ele queria mostrar que, cara... todos os cálculos que ele fez, tudo que ele fez, ele conseguiu criar uma arma que destruísse a humanidade, entende? Mas ele não queria que isso fosse usado na prática, mas ele não tinha muito o que fazer, e isso foi usado na prática, entende? Destruiu mais de 200 mil vidas em Hiroshima e Nagasaki, e cara, ele se orgulha disso? Não, ele não se orgulha disso, entende? E o filme tenta passar mesmo essa imagem de perdão, ele se tornando um Marte, né, cara? E o filme é uma bomba. Se você reparar bem, o filme é uma bomba, porque começa da onde termina e termina no final mesmo, entende? E o filme vai sendo uma bomba tanto do Oppenheimer, tanto pra gente, entende? Porque ele só vai acumulando tudo e a gente vai vendo que ele tem problemas psicológicos, que, cara, ele sabe o poder que ele tem na mão dele, e ele sabe que existem pessoas que não vão saber trabalhar com esse poder. E as pessoas julgando ele, falando que ele é comunista, porque o conselho lá do julgamento já estava todo mundo dado para o almirante, né, o Robert Downey Jr. e tal, o almirante Strauss. E, cara, ele é uma bomba relógio. O próprio Oppenheimer é uma bomba. E eu amei essa referência que o filme fez. Ele poderia tratar tudo isso que eu falei do Oppenheimer de um jeito básico, mas não. O Christopher Nolan tratou como se fosse realmente uma bomba, referenciando a bomba atômica, sabe? A vida do Oppenheimer é uma bomba. Ele vai fazendo tudo para no final explodir e ele não saber onde ele tá, ele não saber se ele tá certo, se ele tá errado. E o filme vai além do físico matemático, dos cálculos teóricos que ele faz. O filme traz seus pecados, o filme traz as suas ideias más, os seus erros, entende? Porque muita gente olha e fala, Albert Einstein, o cara era um gênio, porra, mas nunca mostraram os erros do Albert Einstein, nunca mostraram os seus pecados, entende? E isso foi muito bem feito, porque em muitos momentos a gente fica até com raiva até do Oppenheimer, mas a gente também fica feliz, entende? E, cara, conseguiu mostrar pra gente ele primeiro sendo talarico e roubando a mulher do cara e fazendo filho com ela ainda casada com outro, ele não sabendo lidar com crianças e filhos, entregando seus filhos, né, pra ficar um tempo com seu amigo e lá e tal, ele traindo a sua mulher, ou seja, é um filme que traz traição, é um filme que traz né, adultério, um filme que traz seus pecados e mostra isso à tona, galera. Isso eu achei muito bom, porque, cara, vai além do físico, vai além do cara que ele foi, do nome Oppenheimer, entende? Eu sinceramente não sabia que isso ia estar no filme. Me surpreendeu positivamente. Eu sinceramente não esperava que a gente ia ver a vida psicológica do Oppenheimer. A gente conseguiu ver que ele é mal da cabeça, que ele não tá bem com isso, entende? Ele ganha prêmio, ele ganha medalha por criar a bomba atômica, por acabar com a guerra, mas ele não tá bem de cabeça, e o filme trabalhou isso muito bem, cara. E assim, de verdade, eu não esperava que ia ter tal participação desse tamanho do Albert Einstein, cara. Eu sabia que ele ia estar no filme, ele apareceu no trailer, eu fiz a análise do trailer, mas eu achei que a participação dele ia ser mínima. E, cara, foi muito boa. E, inclusive, no final do filme, a última conversa que eles têm com o Oppenheimer prevendo tudo o que ia acontecer, e ele ainda prevê que o mundo ia ser destruído por causa do seu trabalho, mostrando pra gente que, cara,
todos os cálculos a mais que ele fez o filme inteiro, após aquela conversa que ele teve no começo do filme com o Albert Einstein, ele já sabia de tudo que ia acontecer. Ele sabia que a sua bomba atômica ia dar certo, ele sabia que ele ia matar muita gente com a destruição da guerra, e ele sabia que o mundo iria se destruir com o seu experimento no futuro. E o filme inclusive termina, né, com o mundo sendo destruído, e acaba o filme meio em bomba relógio, fazendo mesmo uma crítica, né? O próprio Christopher Nolan fazendo uma crítica, mostrando que o mundo está se matando com um experimento gigantesco, um experimento super inteligente e cara, inovador, que não era para ser usado do jeito que ele é usado atualmente, né? Em guerras, em destruição, e a bomba nuclear podendo acabar sim com a humanidade. Isso é um fato, galera. Isso não tem como reverter, entende? E cara, pra mim, Robert Downey Jr. talvez um dos melhores, se não o melhor personagem do filme. Ele rouba a cena em tudo, em literalmente tudo, cara. O plot dele é incrível. Ele começando sendo um aliado e oferecendo, cara, o Oppenheimer ser um dos grandes cientistas lá da universidade. E, cara, ele achando que ele é o centro de tudo, né? Ele achando que o Albert Einstein parou de falar com ele porque o Oppenheimer falou alguma coisa dele pro Einstein, mas não, o Einstein só sabia de tudo também. Assim como o Oppenheimer sabia de que sua bomba ia dar certo e tudo ia acontecer, o Einstein também sabia quem era o Almirante Strauss, né? E, cara, ele tentando passar por cima por causa de vingança é uma coisa, cara, fenomenal, entende? E a empatia e a martirização do Oppenheimer também. Ele sabia que quem estava forjando aquele julgamento tudo e tudo indo contra o Oppenheimer, ele sabia que era o Almirante Strauss. E ele fez alguma coisa para impedir isso? Não, ele não fez. A sua mulher ainda quis fazer, mas ele não fez. Porque ele queria, ele sentiu que ele é o culpado de todas as mortes em Hiroshima e Nagasaki, entende? Ele sentiu que ele é o culpado disso tudo. Então, para ele merecia, mesmo o julgamento ter sido comprado e ele não merecendo de fato aquilo tudo, pra ele, psicologicamente, cabeça ferrada, pra ele merecia, porque na cabeça dele, ele matou todas aquelas pessoas, né? O que não foi. Na real, ele só criou a bomba atômica e não tinha o que fazer. Mandaram ele criar aquela coisa, ele criou, e ele não tinha poder nenhum pra parar quem tava jogando as bombas. Então, sabe, ele criou, ele poderia não ter criado? Não, porque é o maior experimento da vida dele, entende? Tornou ele uma das maiores pessoas da história. Então, cara, é inevitável, né? Como já diria o próprio Homem de Ferro. É o Thanos, no caso, né? E é isso. Comenta aí o que vocês acharam do filme, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis.